Graça, paz e misericórdia, meus irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui querendo trazer mais uma vez a palavra do Senhor para que onde a gente esteja, em nossas casas, claro, sejamos assim edificados, sejamos assim consolados por Deus, sejamos confortados pela palavra do Senhor e pelo poder do seu Espírito Santo enviado do céu através da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que Deus seja bondoso conosco, venha aplicar a sua palavra a nós. E eu desejo ardentemente que sejamos assim consolados pelo Senhor em tempos difíceis que estamos, sem nos encontrarmos, sem louvarmos juntos ao Senhor, a gente possa sim encontrar da parte de Deus, a sua palavra que é confortante, que nos traz alegria em meio à adversidade. O texto que eu quero tratar com vocês hoje é o Salmo 116. Salmo 116 são 19 versículos, eu não vou lê-lo todo, mas eu quero ler somente o verso 8 e na exposição, na mensagem, eu vou citar alguns versos e a gente assim vai entender a ideia de todo o Salmo. O verso 8 diz assim, meus irmãos: Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Vamos orar, pedir que Deus nos ajude. Senhor Jesus, nos ajuda, Salvador nosso. Que teu Espírito Santo venha nos ajudar a compreender o texto, sejamos assim consolados pelo Senhor, por meio das Escrituras. Faz isso, para a glória do teu nome nós oramos. Amém. Pois bem, meus irmãos, esse Salmo 116, os estudiosos atribuem ele ao rei Ezequias, que foi rei de Judá. Esse rei Ezequias, sua história está no segundo livro dos reis, capítulo 20, e segundo livro das crônicas, capítulo 32. Ele foi aqui atacado. Ezequias foi atacado por dois problemas graves. O primeiro deles é que ele iria ser atacado pela Síria, o exército da Síria. E ele foi atacado também por uma enfermidade. Essa enfermidade era mortal. Era daquelas enfermidades que ele não podia e não conseguia se livrar dela. De todos estes problemas, esses dois, melhor dizendo, Deus livrou ele de todos. Deus livrou ele tanto do exército da Síria, dispersando todo o exército com o seu poder e com sua graça, como também curou ele de uma enfermidade. Então, o texto que nós estamos, nós podemos ver alguns detalhes na vida do rei Ezequias e do livramento que Deus deu a ele. Então, o nosso tema é: Deus é o Deus de livramento. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que esse homem ele estava encurralado, ele estava cercado. E assim cercado, encurralado, ele ficou com medo. Porque é isso que diz o verso 3, veja: laços de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Veja que ele ficou com medo diante da circunstância do problema. E como eu já disse a vocês, eram dois problemas que o rei Ezequias estava enfrentando. Um era externo e o outro era interno. Um era o ataque da Síria e o outro era a sua enfermidade. Então ele diz: laços de morte me cercaram. Laço significa armadilhas. E estas armadilhas são invisíveis e são mortais na vida dele. Ele estava colocado entre as paredes. Ele estava sem poder sair. Ele estava num labirinto, sem conseguir achar a saída. Ele estava entre a morte e a vida. E o que era que Deus iria dar a ele? Deus iria dar esse livramento, tanto do exército da Síria, que era poderoso, e da enfermidade também. Então, diante desse problema, o resultado foi que ele ficou com medo. Ele ficou aflito, ele ficou angustiado, a ponto de dizer: olha, como diz o verso, angústias do inferno me cercaram. Ele foi atribulado por grande tristeza, diz o texto, e foi esmagado, como quem estivesse sendo pisado por um rolo, ou sendo esmagado, melhor dizendo, por um rolo compressor. E a alegria saiu do seu rosto, estava triste.
Segunda coisa que a gente aprende diante dessa tristeza que ele estava, é que este homem, ele ora a Deus, ele clama a Deus, ele invoca o nome do Senhor no meio da angústia, no meio da dor, no meio da adversidade. Veja o que diz o verso 4. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Meus irmãos, quando as circunstâncias da vida são medonhas e elas nos empurram para o abismo da angústia, a única direção dos nossos olhos deve ser para o céu, para Deus, deve ser para cima. Foi o que o rei Ezequias fez. Ele clamou ao Senhor, ele orou ao Senhor, ele gritou por socorro, ele pediu livramento da parte de Deus. Há momentos em nossa vida que os recursos humanos se acabam. A gente olha para um lado, olha para o outro, a gente olha para trás, olha para frente, no entanto a gente não encontra saída, não encontra quem possa nos ajudar e nos livrar diante da situação em que muitas vezes nos encontramos. Então ele faz o quê? Ele ora ao Senhor, ele pede a Deus, ele suplica ao Senhor, ele pede socorro a Deus e Deus concede livramento, porque ele olhou para as portas e estavam todas fechadas, mas Deus abre. Deus é poderoso para nos livrar da situação em que nós nos encontramos. Basta a gente olhar para o alto, suplicar a Deus, pedir a Deus para que o Senhor nos livre da situação em que estamos. Terceira coisa que a gente aprende é que esse homem, diante da angústia, da dor, depois da oração, ele aprende sobre o caráter de Deus e que Deus pode intervir, colocar sua mão para livrá-lo. Veja o que diz o verso 5 ao 7. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Queridos, quando o rei Ezequias ele ora ao Senhor, ele clama a Deus por socorro, ele descobriu verdades sublimes, mesmo diante da angústia em que ele estava. Porque primeiro ele descobriu o caráter de Deus. Veja que ele diz que Deus é bom, no texto, versos 5 ao 7, ele diz que Deus é compassivo, ele diz que Deus é justo e ele diz que Deus é misericordioso. Então esse caráter do Senhor nos traz consolo, nos traz conforto. Então quando ele olha para o Senhor no meio da angústia e clama a Deus, ele diz: meu Deus, o Senhor é justo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo. O Senhor é justo e misericordioso porque ele não deixa o inimigo prevalecer, queridos, sobre nós. Ele é misericordioso porque ele nos ampara, mesmo com nossas fraquezas e debilidades. É no caráter de Deus que nós encontramos refúgio seguro para a nossa alma e abrigo certo diante do temporal em que estamos. Então, o rei Ezequias descobriu que mesmo quando nós estamos nocauteados pelas crises da nossa vida, ainda assim Deus pode colocar eu e você de pé novamente, porque Ele é um Deus poderoso. E ele diz: Deus me salvou. É assim que diz o final do verso 6. Ele me salvou, porque Deus é um Deus de livramento. Quarto ponto que a gente aprende aqui é que este homem, ele experimentou o poderoso livramento de Deus. Verso 8, veja o que diz o texto que lemos no início. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Veja que o livramento que chegou para Ezequias foi de 3 modos, de 3 maneiras. O primeiro, um livramento espiritual, porque Deus livrou a sua alma da morte, diz o texto. Ele estava no escuro, no vazio de sua alma, e o raio de luz brilhou na sua vida. Ele estava preso, queridos, mas Deus o libertou.
Ele estava atormentado pelos pecados e brotou para ele o perdão da parte de Deus, porque Deus já havia prometido Cristo para todos aqueles pais do Antigo Testamento. O segundo livramento foi emocional. Deus livrou seus olhos das lágrimas. O choro muitas vezes é de confissão de pecados. É chorar pelos nossos pecados, é chorar pelos nossos erros, é chorar por aquilo que temos feito que não tem agradado o Senhor. Então Deus vem com sua mão poderosa e nos livra, querido, das nossas lágrimas. É a confissão de pecados. Somos, queridos, golpeados muitas vezes por fatos e sentimentos que nós não temos nenhum tipo de reação. Mas Deus vem e enxuga as nossas lágrimas. O terceiro livramento foi um livramento moral, porque Deus livrou os seus pés da queda, diz o verso 8. Diz assim: da queda livraste os meus pés da queda, diz o verso. Queridos, quando nós estamos cercados de angústia, de problemas, de dificuldades, a primeira coisa que nós tendemos a fazer é pecar, é falhar, é errar. Mas ele diz o seguinte: Deus me livrou da queda. Deus sustentou os meus pés para que eu não caísse. É esse o nosso Deus que nos livra de tudo isso. Esse é o Deus que consola a minha alma e a sua alma. Em quinto e último lugar, depois que ele recebe o livramento, ele assume compromissos com o Senhor. Perceba o verso 1, verso 2 e verso 9. Vou ler para vocês. Diz assim: amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Verso 2. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Veja os compromissos que ele assume. Depois, o verso 9. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Meus irmãos, depois desse grande livramento que o rei Ezequias recebeu, ele assume 3 compromissos com Deus. O primeiro deles, ele assume o compromisso de amar a Deus. Eu vou amar o Senhor com todas as minhas forças. Houve um reavivamento no coração de Ezequias com respeito ao amor de Deus. Então ele foi avivado nesse sentido. O seu coração ficou aquecido por Deus. E ele disse: eu vou te amar por toda a minha vida. Segundo, ele assume o compromisso de buscar a face do Senhor enquanto ele viver. O Deus, queridos, que nos socorre no meio da aflição, da angústia e da dor, ele deve também ser a nossa alegria, a alegria do nosso coração em tempos de bonança. Não só é no tempo de pandemia, não só é as circunstâncias que nós individualmente, particularmente, temos problemas, dificuldades, e aí a gente busca o Senhor. Mas é também quando não temos problemas, não temos dificuldades, nós também precisamos, nesses momentos, nos deleitarmos, nos alegrarmos no Senhor. Terceiro compromisso que ele assume. Ele assume o compromisso de andar na presença de Deus na terra dos viventes. Ou seja, no mundo hostil, no mundo que não ama Deus, no mundo que não se dedica ao Senhor, no mundo que não invoca Jesus como Senhor e Salvador, é aqui que nós devemos viver. Andando na presença do Senhor, buscando a sua face, buscando viver com Deus, obedecendo a sua palavra. E aqui, queridos, tudo isso, todos esses atributos e estes livramentos de Deus, ele vem por meio de Jesus Cristo. É em Cristo Jesus que nós recebemos esse livramento, porque em Cristo há o livramento, em Cristo há amor, em Cristo há justiça, em Cristo há misericórdia. Nele e somente nele. Então, queridos, nós estamos em tempos tenebrosos, angustiantes, depressivos, mas é aqui que Deus nos livra. Rogo ao Senhor que Ele nos conceda livramento, segundo a sua rica vontade, segundo a sua rica misericórdia e justiça,
que estão na pessoa de Jesus Cristo. E aí nós devemos assumir compromissos com o Senhor, sermos sérios, termos mais amor pela sua palavra, vivermos mais em oração, conversando com o Senhor, desejando obedecer a sua palavra, andando com Ele nesta aliança que Ele fez conosco na pessoa de Jesus Cristo. É tempo de assumirmos a nossa identidade. E a nossa identidade é identidade de cristão. É aqui que nós devemos andar e viver para a glória do Senhor. Que Deus possa abençoar, meu irmão, você e minha irmã. Que o Espírito de Deus venha assisti-los e que Cristo Jesus seja visto em nossa vida. É assim que eu oro e vou continuar orando para a glória do Senhor. Que Deus possa abençoar você em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.